E Fábio, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Bom, eu preparei esse tema aqui, do Japão ao futuro, construindo um novo Keiretsu para inovação colaborativa. Eu já estou no Japão há mais de 20 anos, vai fazer 25 anos agora, e 3 anos atrás eu estou nessa caminhada de ida e volta, Brasil-Japão, Brasil e Japão. E com isso, então, eu gostaria de compartilhar um pouco do meu aprendizado lá no Japão e também nesses 3 anos aqui no Brasil. Vou me apresentar. Sou marido da Márcia, pai da Melissa, do Matias e da Manuele. Não é por coincidência, mas o meu nome é Marcos Morishige, minha esposa é Márcia Morishige, Melissa Morishige, Matias Morishige e Manuele Morishige. Por isso que a empresa chama MM, né? MM Holding, baseado no nome da família. Na verdade, tem um T no meio, né? Que é o nosso nome japonês, que também começa com a letra T. Então, meu nome é Takashi, a da minha esposa Tomiko, a da minha filha Tia, do meu filho Taiki e da minha filhinha Terumi. Então, fica tudo MTM. Sou palestrante, escritor, mentor, consultor, auditor, contador, empreendedor serial, investidor de startup e criador de ecossistema. A minha vinda para o Brasil, inicialmente, foi no meu trabalho na questão da auditoria. Eu presto serviço para algumas empresas do Brasil, lá no Japão e na Ásia, fazendo auditorias de empresas. E cada um desses papéis aqui, eu encontro esse propósito e motivação para seguir transformando ideias e impacto social. Sou CEO da Morishige Venture Capital e a MM Holding. Eu fundei a Morishige Venture Capital lá no Japão e a MM Holding também. E 3 anos atrás, então, eu clonei a mesma estrutura que eu tinha lá no Japão, aqui no Brasil. Então, eu criei as empresas aqui no Brasil com o mesmo nome lá do Japão. Sou embaixador, com todo orgulho aqui, do Clube Bora Fazer no Japão, do meu amigo Fernando Seabra. O meu propósito é harmonizar tradição e inovação, gerando valor e impacto social. Quando eu conheci o Fernando 3 anos atrás, ele me impactou bastante desse propósito aí do Bora Fazer. E quando eu perguntei para ele assim, o que você ganha com isso? Aí o Fernando falou assim, eu quero deixar um legado para a próxima geração. E achei muito, muito legal essa questão e bateu com os meus ideais também, de deixar algo para a próxima geração e deixar um legado para a próxima geração. Minha história, né? Eu venho de uma linhagem de empreendedores japoneses. O meu bisavô era empreendedor lá no Japão. O meu avô, ele é da província de Yamaguchi, né? E a minha família tem até um brasão registrado lá. Meu avô veio ao Brasil e ele abriu comércio, foi primeiro agente de carteiro do São Paulo Shimbun, também trabalhou no jornal São Paulo Shimbun. E o meu nome significa Morishige, que é 2 kanjis, 2 ideogramas, que o Mori são 3 arvorinhos aí, que significa floresta, e o Shige, que significa omoi, que significa forte, força, denso. Tive a oportunidade de conhecer o meu avô, vivo ainda, e ele me ensinou vários princípios, né? Quando ele estava vivo, falava mais o japonês do que o português. E aí, aos 23 anos, eu fiz o caminho inverso, né? E fui empreender no Japão, voltando às origens da minha família. Foi lá onde eu fundei a MM Holding e a Morishige Venture Capital. Então, atualmente, eu vivo entre Brasil e Japão, com o objetivo de conectar culturas e organizações. Quando vocês pensam em inovação, qual a primeira palavra que vem em mente? Eu venho trabalhando com inovação desde quando eu me conheço por empreendedor, né? Sempre tentando achar soluções criativas, né? Para os negócios, né? Talvez tecnologia, startup, criatividade, todas as respostas estão certas. Mas hoje eu quero mostrar que inovação vai além da tecnologia ou produtos.
Inovação também é colaboração, confiança, propósito e impacto social. Então, vamos mergulhar na sabedoria japonesa, na tradição japonesa, essa cultura milenar, para criar um modelo único de inovação colaborativa. Os meus filhos nasceram todos no Japão e há 3 anos atrás eles estão aqui no Brasil. Uma mudança de 360 graus, vamos dizer assim, de uma cultura lá do primeiro mundo, chegando aqui no Japão. Esse dia eu fui levar minha filha na escola, ela falou assim para mim: pai, por que aqui no Brasil as pessoas não se importam com as outras pessoas, só pensam nelas mesmas? Tá? E aí eu tive que explicar para ela, porque ela vem numa cultura de colaboração, de ajudar outras pessoas, né? Na escola também sempre é o coletivo, nada individual, e aqui ela teria, então, que ganhar essa expertise aí, essa expertise, né, de estar mais, assim, atenta, né, nessa questão aí, porque tem esse choque cultural aí. O Japão possui diversas expressões e conceitos únicos, que são fundamentais para compreender a cultura e a filosofia. Esses conceitos não são apenas expressões linguísticas, mas também implicações profundas na maneira como os japoneses vivem e se relacionam com o mundo ao seu redor. É interessante porque eu convivi com meu avô, né, família japonesa. Meu avô me ensinou vários princípios, né, inclusive na época da guerra eles passaram muitas dificuldades, então ele me ensinou alguns termos que chama mottainai, né, para você não pode desperdiçar nada, você tem que comer até o último arroz. E quando eu vim para o Japão, ele me deu um conselho, ele era vivo ainda, ele falou assim, gaman, gaman significa paciência, ele falou, tenha paciência, mesmo que ali os japoneses se tratem mal, ou né, fala alguma coisa, tenha paciência, então com paciência você vai longe. Então eu já estou enraizado nessa cultura japonesa aqui no Brasil, através dos meus avós. A cultura japonesa é uma das mais homogêneas do mundo, né? Até quando eu converso com os japoneses lá do Japão, os mais novos, ele fala assim que eu tenho uma mente antiga, né? Ele fala assim que a minha alma é antiga, por quê? Porque eu vim da cultura do meu avô, e essa nova geração lá no Japão já é uma nova cultura, né? Que tem até muitas expressões que eu aprendi do meu avô, que muitas vezes até eles mesmos não sabem, né? Então, são 3.000 anos de histórias, né, de cultura, né, depois o Japão era fechado, ele se abriu, né, teve a influência da Ásia e depois as influências do Ocidente. Tá? Então, da cultura isolacionista para a cultura contemporânea. De onde surgiu o sistema filosófico japonês? Isso é bastante interessante. Eu sou cristão, né, de berço, vamos dizer assim, mas o meu avô, ele trouxe com ele essa religião do budismo, aí, vamos dizer assim, e eu entendi que a religião, ela, vamos dizer assim, esses pensamentos deles, né, que vêm do budismo, né, iluminação interior individual, do Zen, né, meditação, fortalecimento espiritual, shintoísmo, adoração, respeito à natureza, né, e confucionismo, né, harmonia e convívio social, respeito ao mundo, não surgiu como uma religião, mas como um pensamento, né? E é interessante isso porque nessa última minha viagem, do todo ano passado eu passei a virada de lá, e o começo do ano, os empresários japoneses se reúnem e eles vão lá no templo, né, que tem lá em Seki, um templo, e vão todos os empresários, os CEOs de empresas do grupo, né? E lá tem todo um ritual, né, que você vai lá, reverencia, presta respeito. E aí eu perguntei para esses empresários, né, mas você é religioso? Ele falou, não, é que o meu avô vinha, o meu pai também vinha, eu também venho, né? Então, é uma questão muito mais cultural, de tradição, do que religioso. Tá? Então, e achei bastante interessante isso, que eu comecei a olhar com outros olhos essa questão da cultura japonesa, né? Então, as crenças e valores, né, são os costumes e tradições, passados de geração em geração, e toda essa crença, esses valores são aplicados em suas vivências, né, e também aplicado em seus negócios.
Então, para entender o Japão, precisamos olhar para a sua alma, a sua cultura. No Japão, os negócios não nascem apenas com estratégia de mercado, planilha financeira, né? Ela nasce através de valores culturais profundamente enraizados, que moldam a forma como as pessoas trabalham, colaboram e inovam. Isso é importante, eu fiz questão de enfatizar esse início, né, para entender como que os japoneses empreendem, como é o modo de eles olhar essa questão de empresa. É interessante que lá tem alguns costumes, né, de ir no onsen, são águas termais, né, e aí você fica nu, entra lá, os homens, tudo lá, nas águas termais, vamos dizer assim. Eu tinha uma certa vergonha, e um dia um empresário me convidou, eu faço parte desse network de empresários japoneses, e aí ele falou assim, vai vir um outro shacho, né, um outro CEO maior, eu gostaria muito que você fosse, que eu queria apresentar você para ele. Aí eu falei, Hazukashi, né, eu tenho vergonha. Ele falou, não, existe vamos dizer assim, uma tradição que quando você vai nessas termas aí junto, você se despede, você mostra suas costas, é porque você está sendo sincero e você está mostrando todo a sua pureza, todo o seu lado para as pessoas, né? Você não tem vergonha de mostrar quem você é. E aí eu peguei como aprendizado e comecei a ir, entendeu? Então, cada evento lá no Japão existe um significado que vem através da cultura, das tradições, dos valores. Tá? Marcos, Sim. se eu puder só fazer um adendo aqui, quando a gente estuda a importância de cultura organizacional sólida, alinhada com propósito e razão de existência verdadeira, a gente vê exatamente as empresas que são só duradouras, né? É por esse fato que o meu mestre Sapir Drucker, que você sabe que foi meu mestre, fazia só tanto sucesso só no Japão e foi essencial para a reconstrução só do Japão após a Segunda Guerra. Ele foi o consultor só do Japão, né? Ele dizia que que toda organização só tem que ter um propósito social antes do lucro, né? Que está muito alinhado com a cultura que você está falando. E talvez grande parte das pessoas aqui só não saibam, mas a empresa mais longeva do mundo até hoje é uma empresa japonesa que se chama Gonkogumi, que é uma empresa que constrói templos japoneses, que tem 1.447 anos na mesma família. E a última pesquisa que eu tinha escutado também só dava o número que o Japão tinha mais de 33 mil empresas que têm mais de 100 anos de idade. Isso mostra a importância da força de cultura, que é o que o Marcos está passando aqui para a gente, de cultura ética, de cultura que vive para a sociedade e que atende cliente, né? Tem um tema que eu abordei, que eu escutei recentemente com um amigo que é o Walter Longo, e o conceito que diz a relação entre a estética e a ética, né? Ambientes que são moldados só pela estética, de forma harmoniosa, eles tendem a ser mais éticos, e a gente encontra isso muito claramente na sociedade japonesa, a relação entre a estética e a ética. Obrigado, Marcos. É interessante que essa questão de pai para filho não é só em grandes negócios, em pequenos negócios também, né? Eu lembro quando eu tinha acabado de casar, e aí eu morei numa cidade chamada Anjo, em Aichiken, e eu sempre ia num restaurante lá comer lá um lamen japonês, né? E aí a mulher com todo orgulho me mostrou uma foto de quando ainda era terra, não tinha asfalto nem nada, que era do bisavô dela, que passou para o avô, que passou para o pai, e ela estava ali nessa lamear, nesse restaurante, né? Eu vou passar alguns princípios aqui, que eu acho bastante importante, né, nesse início. O Ikigai, né? Todo mundo já ouviu falar sobre o Ikigai, né? Encontrar o Ikigai conectar-se profundamente consigo mesmo e alcançar uma sensação de plenitude, né? Então, Ikigai significa propósito de vida, né? A origem foi lá no período Heian, né? De 794 a 1185, e lá na ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa é famosa
por ter, assim, pessoas que vivem muito mais tempo lá, né? Lá em Okinawa, né? E as pessoas falam que através desse princípio, desse Ikigai aí, né? Que é encontrar realização pessoal através de um propósito maior. Então, é uma filosofia profunda que se refere ao sentido da vida e o propósito e a busca da realização pessoal, né? Então, significa o Iki, viver, né? E o Gai, valor e mérito, né? Então, representa um conceito central da cultura japonesa em uma abordagem holística para encontrar o significado e a satisfação da vida. E é interessante que eu fui para o Japão a primeira vez com 17 anos, antes de entrar para a faculdade, fiquei 8 meses. Depois eu fui com uns 22 fazer comércio exterior lá, e depois retornei aos 24, 25 anos e fiquei direto lá. E a partir do dia 20, quando eu tinha 25 anos, eu passei por um período de busca, né? Busca espiritual. Quem já leu o Monge Executivo, né? Então, eu passei 4 anos trabalhando como voluntário em causas sociais, né? Nessa questão, e uma busca de propósito, porque desde pequeno eu fui treinado e doutrinado pelo meu pai, que é advogado, contador, tinha um escritório de assessoria empresarial, então desde pequeno sempre trabalhei com empresa, desde pequeno sempre empreendi. Desde os meus 14 anos eu já era independente financeiramente, já trabalhava, meu pai me emancipou com 16 anos, e aí antes de ir para o Japão eu quebrei uma vez, né? Com 23 anos eu quebrei, e aí quando eu fui para o Japão eu fiz essa busca, vamos dizer assim, espiritual, de não fazer por dinheiro, de não fazer, de tentar alcançar o sucesso a qualquer custo, né? Entendeu? É como se fosse uma limpeza, tirando essa visão, essa cultura anterior aí, e aí eu consegui encontrar um propósito de vida. Então, dentro do Ikigai, ele tem 4 esferas, né? Que a primeira é paixão, aquilo, você amar aquilo que você faz, né? Ter uma paixão pelo aquilo que você faz. O segundo é uma vocação, né? Identificar suas habilidades, seus talentos naturais, focando em suas competências. O terceiro é profissão. No princípio do Ikigai, ele fala assim, aquilo pelo que você pode ser pago. Eu já defino assim, você trabalhar com o que você ama. Eu sempre pergunto para as pessoas, você trabalha pelo dinheiro ou você trabalha porque você ama? Ou porque você tem paixão, né? É claro que tem muita gente que fala assim, não, eu trabalho porque eu preciso de uma segurança, eu trabalho porque eu preciso sustentar minha família. E são poucos que falam assim, não, eu trabalho, eu amo aquilo que eu faço. Tem essa paixão pelo que você faz. E o quarto aqui é a missão, né? É aquilo que o mundo precisa. Então, quando você equilibra essas 4 esferas, você encontra o Ikigai. Aqui eu meio que adaptei aqui, né, algo que eu venho trabalhando, que é a questão do caminho natural, né? O caminho natural é paixão, vocação, profissão, missão e depois o propósito. E aí tem essa questão de, eu vou fazer uma boa faculdade porque eu preciso provar para alguém, né? Eu preciso mostrar para o meu pai que eu sou capaz, né? Eu vou trabalhar, vou ter sucesso porque eu quero mostrar para os meus amigos, vou comprar um carro novo porque eu quero mostrar, né? Então, o mundo, ele meio que nos levou a um caminho que a gente percorre para tentar alcançar algo que não se alcança, né? E aí que eu entendi o caminho inverso. O caminho inverso é você ter um propósito. Eu falo assim que felicidade é um estado de espírito que independe de qualquer coisa, né? Você pode encontrar essa felicidade como você está nesse exato momento. Diferente de sentimento de alegria e tristeza, né? Que um dia você acorda alegre, outro dia você acorda triste, né? Entendeu? Então, eu consegui entender que eu posso ser feliz do jeito que eu estou, não preciso de nada, não preciso conquistar nada, não preciso fazer nada. Eu consegui encontrar, então, essa satisfação de realização sem ter nada. E aí, então, que você consegue encontrar um propósito de vida. E aí eu encontrei o meu propósito, que está estampado nos valores da minha organização, que é você ajudar as pessoas, a organização. Eu falo sempre de alcançar a excelência em tudo que você faz, você inspirar excelência, você promover excelência, né, e a cada dia você está melhor. Então, quando você encontra um propósito, e aí que você caminha, aí você une a paixão, a vocação, a profissão, e você alcança a sua missão de vida.
Por isso que quando eu vim para o Brasil, eu vi muito dessa questão do impacto social, né? De você abrir uma empresa ou você empreender, mas ele tem que ter um propósito por trás, né? Tá? O segundo tema aqui é Kaizen. O espírito de Kaizen gera uma mentalidade de contínua, de melhora contínua. Eu estava dando uma consultoria recentemente na questão de melhorar uma empresa e aplicamos o Kaizen, né? Você aplicar melhoria em pequena escala em tudo que você faz. Então, surgiu pós-guerra também. Você consegue identificar e eliminar desperdício e ineficiência em todo aspecto. É uma filosofia de vida onde você aplica os princípios da melhoria contínua em todas as áreas, incluindo o desenvolvimento pessoal, saúde, relações interpessoais. Nesse treinamento eu perguntei para as pessoas, olha, se você chegar no final do dia e você fazer uma análise, você falar, eu não aprendi nada hoje, não, todo dia você tem que fazer uma análise, você tem que falar, hoje eu aprendi alguma coisa, hoje eu melhorei 1% ou 0,1%. Então, sempre você tem que buscar essa melhoria constante. Tá? Então, Kai significa mudança, alteração, e o Zen, bom, melhor. Então, representa a busca constante por melhoria, tanto nos processos quanto nas áreas pessoais. E isso é interessante porque eu encontro profissionais que estão 10 anos no mesmo serviço e ele faz a mesma coisa, não melhora nada. Vou encurtar o tempo, né? Estou com essa nova equipe. Se você está um mês fazendo a mesma coisa, você não melhorou o seu trabalho, você não melhorou o seu relacionamento ali dentro, interpessoal, então, por isso que é importante você ter esses conceitos. Então, os japoneses eles vão longe porque eles aplicam todos esses conceitos também na sua vivência e também nos negócios. Então, os princípios chaves aqui do Kaizen, tá? A primeira, eu coloquei uma engrenagem, né? A primeira é melhorar continuamente, independente do tamanho da mudança, pode ser as pequenas mudanças. 2, envolvimento de todo, promover a participação ativa de todos os membros da organização e da equipe. 3, identificar e eliminar desperdício em processos. Nessa minha consultoria, o objetivo era aumentar 30% a produtividade. Desculpa. E aí, no início, já, aplicando esse princípio de Kaizen, a gente conseguiu, em pequena escala, já melhorando e aumentando a produtividade. 4, padronizar o novo processo para garantir as melhorias sejam mantidas. 5, simplicidade, valoriza soluções simples e acessíveis. Eu coloquei aqui mais alguns valores que moldam a gestão japonesa, são coisas que são utilizadas em empresas, né? As pessoas utilizam essas expressões, né? Então, a primeira é omoiyari, significa empatia, se colocar no lugar do outro. O Fernando, é interessante que a língua japonesa também tem essa questão cultural, que você fala com seu amigo de um jeito, você fala com uma pessoa superior de outro jeito, né? Quando você está falando, por exemplo, com seu amigo, vamos comer, tabeiro, né? Tabeiro, tabemacho. Aí quando você fala com seu um pouquinho mais para falar assim, tabemasu. E quando você fala com o superior mais alto, você fala meshi agerimasu. Muda totalmente a expressão. Tem níveis de respeito, né? Isso, e quando sempre você vai falar, você tem que se rebaixar. Até mesmo entre as empresas, eu não posso falar assim, esse aqui é o meu chacho, é meu CEO, senhor CEO. Não, eu tenho que falar, é o meu chacho. Eu não posso utilizar o san, porque eu tenho que rebaixar mesmo o meu presidente em relação ao outro, né? O Odilão falou sama, né? O sama é uma forma mais polido, né? Chacho-sama, né? Ou sama, né? Depois o nemawashi, o consenso, preparar as raízes antes da decisão. É interessante que, quando você vai numa reunião lá no Japão, eles já vão trabalhando antes da reunião para chegar no consenso, para quando chegar na reunião, já ter o consenso definido. É bastante interessante. Eles não vão ali para debater, eles vão ali para consolidar o consenso que eles já tiveram antes. Tá? Shokunin, é a perfeição no ofício, honra no trabalho, essa questão de eu vou trabalhar para quem? Eu vou fazer o melhor para quem? Ele não está me pagando para isso. E é interessante que eu encontro
aqui no Brasil muito essa questão. Por que você vai fazer isso? Não está sendo pago para isso, né? E lá no Japão, não, tem essa questão de você atingir a perfeição, né, no trabalho. Tá? Depois é Anshin, que é confiança, segurança no ambiente de trabalho. Wa, harmonia, o coletivo acima do individual. Essa é bastante interessante, porque lá no Japão sempre é o coletivo, né, acima do individual. Porém, sou comunicação, relatar, informar e consultar. Bom, agora que vocês aprenderam um pouquinho da cultura japonesa, dos valores que estão enraizados já, vamos falar um pouco sobre a história econômica do Japão, da onde vamos chegar no tema de hoje, que é o Keiretsu. Eu gosto muito de estudar a história japonesa, a economia, a macroeconomia. Lá no Japão também, eu gosto muito de encontrar com CEOs mais velhos, mais antigos, né? E sempre eles gostam de transferir sabedoria. Então, eu gosto muito disso, tá? Então, lá no Japão, quem não gosta dos samurais, né? Samurais desse tempo. Então, depois da época dos samurais, ali dos senhores feudais, então, surgiram grandes conglomerados, né? Lá no Japão fala que tem quatro maiores famílias que ascenderam, né, na era Meiji, né? Então, são os Zaibatsu, né? Então, eu consegui pesquisar e achei uma foto, não entrou, mas eu tenho essa foto. Então, tem 4 pessoas, que é o Yasuda, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. Então, essas famílias foram os pilares da economia japonesa. Depois que, vamos dizer assim, terminou essa questão dos senhores feudais e tal, e o Japão estava em crescimento, então essas famílias abriram holds, banco, só que era como se fosse uma pirâmide, né? Eles estavam lá em cima e mandavam como se fosse uma pirâmide. Então, essas 4 famílias mandavam no Japão. Foram os pilares da economia japonesa, cada um nasceu num contexto diferente, mas todos moldam o Japão moderno, conectando tradição, inovação e redes de confiança. Eu não vai dar tempo por causa do horário, mas eu pesquisei a história de cada um desses 4 aí, da onde surgiram, como que iniciou, e é interessante que tem alguns que entraram num ramo que não tinha nada a ver, depois foram pivotando para chegar onde eles estão. E os Zaibatsu, eles controlavam o Japão. E depois da guerra, os Estados Unidos, então, dissolveu, né, esse antitruste, aí, o monopólio, né, dissolveram os Zaibatsu. Tá? Então, parecia o fim de uma era, mas da cinza nasceu algo novo, que se chama Keiretsu. Então, o Keiretsu são redes de empresas interligadas por participação cruzadas, confiança mútua e uma visão compartilhada. Tem o Keiretsu horizontal e vertical, né? Esse aqui são os Keiretsu horizontais, centrados em bancos, que conectam indústrias de diferentes setores, como finanças, manufatura e comércio. Então, esses 4 grupos emergiram, a Mitsubishi com raízes navais e industriais, expandido para automóveis e tecnologia, e a Suda, focado em bancos e seguros, garantida a retaguarda financeira, Mitsui, forte no comércio e banco, atuando como o coração financeiro, Sumitomo, origem na mineração, transformando-se em uma gigante financeira e industrial. Então, depois dos Zaibatsu, surgiram, então, os Keiretsu, né, depois da guerra, e os Keiretsu, então, os ex-executivos, os ex-CEOs, as famílias, eles se reorganizaram e começaram, então, a criar essa teia de redes com participação em várias empresas, montando o ecossistema. Tá? Esse aqui é o Keiretsu. Marcos, Sim. Na prática, isso aconteceu como? Assim, eles começaram a trocar suas participações em empresas para que todos fossem só sócios de várias empresas e colaborassem entre si só dentro de um próprio ecossistema que se tornava retroalimentado, é isso? Porque antes eles tinham monopólio, né? Então, cada família tinha um monopólio. Como os Estados Unidos acabou com o monopólio, então, ele conseguiu acabar com o monopólio, mas eles não acabaram com a fidelidade, né? A fidelidade, a honra. Então, o que eles fizeram? Eles criaram pequenas empresas independentes, mas uma tinha participação da outra, né? E eles se complementaram. Então, meio que eles se organizaram de uma forma assim que... vou dar um exemplo mais simples, né? Eu trabalhei com distribuição de produtos importados no Japão. Eu fui numa grande rede de supermercado tentar inserir o produto e eles falaram, não, a gente só compra dessa empresa. Aí eu fui pesquisar
esses produtos que estavam na prateleira, quando foi pesquisar, fazem parte desse Keiretsu, ou seja, a rede de supermercado tem parte da distribuidora, a distribuidora tem parte da importadora, a importadora tem parte do outro, né? E eles criam, então, esse ecossistema aí que eles se auto-se-alimentam e um protege o outro, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Tá, entendi. Tá? Então, depois eu vou mostrar um outro gráfico aqui. Então, a dissolução do Zaibatsu pelos americanos, né, em 1945 e 1948, dividiu as holdings familiares, mas os executivos reorganizaram laços informais, formando o Keiretsu. Diferente dos Zaibatsu, que eram pirâmides hierárquicas, os Keiretsu são redes horizontais ou verticais, onde cada empresa mantém a sua independência, mas colabora uma com as outras. O novo Keiretsu, aqui é mais fácil, né? A Toyota emergiu. Quem sabe o que a Toyota fazia no início? Alguém sabe? Não. A Toyota era uma fábrica de tecido, tecelagem. Né? Quem vai ali no Museu da Toyota, em Nagoya, às vezes eu penso que eu estou no Japão, né? Quem vai ali em Nagoya, tem o Museu da Toyota, onde tem até as máquinas de tecelagem, que era da primeira indústria, a primeira fábrica da Toyota, que era tecidos, depois que eles migraram para os automóveis. Tá? Então, isso aqui é um modelo de Keiretsu vertical, né? A Toyota como uma empresa mãe, uma montadora, e os seus fornecedores, distribuidores, e uma rede altamente colaborativa. Então, a Toyota, que ele detém participação da Ishin, né? Que é uma subsidiária deles, que é terceirizada, a Toyota Bolshoko, né? A Mazda, a Denso, a Toyota, você vê aqui nesse gráfico aqui, esse organograma, eles trocam ações, então ele tem participação, ele começa a criar um ecossistema forte, entrelaçado, onde um tem parte do outro, e aí eles conseguem, então, fazer essa, eu falo de economia colaborativa, né? E não é só isso, quando vem uma crise, todos se ajudam, entendeu? Então, a Toyota, ele começa a aplicar a excelência em todas essas outras empresas, né? Orienta e cresce. Então, quando sempre teve um último terremoto lá em Sendai, ele teve que se organizar rápido, né? Então, eles conseguem, através dessa colaboração aqui de empresa. Então, a Toyota não é apenas uma montadora de carro, ela é o coração de uma rede de empresas que colaboram para criar eficiência, inovação e qualidade. O Keiretsu da Toyota funciona por meio de participações acionárias cruzadas. Então, a Toyota detém pequenas participações em empresas e seus fornecedores, e essas empresas também possuem ações da Toyota. Esse sistema cria uma rede estável, onde todos têm interesse no sucesso mútuo. Então, por que isso é poderoso? Porque ele tem um fortalecimento de parceria, as participações cruzadas promovem confiança e o senso de pertencimento, ninguém está sozinho, todos estão conectados. Estabilidade econômica, essa rede protege contra crise, aquisições hostis, porque as empresas se apoiam mutuamente. É interessante que eu cheguei lá, eu tenho uma proposta de um valor menor, mesmo que meu valor seja menor, eles não. Existe essa fidelidade. Aí eu comecei a entender esse Keiretsu por trás das organizações lá do Japão, né? Não é uma questão de mercado, não é questão de planilha, de margem de lucro, né? É uma questão de fidelização dentro do ecossistema deles, né? Entendeu? Então, é importante entender isso. Tá? Integração na cadeia de suprimento, a Toyota é famosa pelo sistema Just in Time, né? Onde os fornecedores entregam peças exatamente quando necessário, ou seja, com esse ecossistema que ele formou, ele tinha um controle de estoque reduzido, fabrica só o que precisa, né? Então, ele conseguia isso porque ele tinha comunicação, interação, integração em sistema entre fornecedores, entre as fábricas, entre as terceirização, as montadoras, e assim por diante. Então, foi exatamente esse modelo que deu origem ao Lean Manufacturing, uma filosofia que revolucionou a produção global, né, enxuta, né? E daí também saiu a startup enxuta, né, o Lean Startup, né, usado por empreendedores no Vale do Silício. Então, pense nisso. O que começou em uma fábrica japonesa hoje é usado para criar startups globais. Então, esse é o poder das redes colaborativas. Um novo conceito de inovar. Construindo um novo Keiretsu para a inovação colaborativa.
Eu, quando eu conheci o Fernando, eu vi com esse projeto meio doido, né, Fernando? Aí o Fernando me mentoreou aí, me deu algumas direções, e aí eu criei esse termo aqui, startups comunitárias no modelo de economia colaborativa com alto impacto social. Baseado no estudo do Keiretsu, baseado nessa questão das redes colaborativas, da autoajuda, de ecossistema, eu montei um projeto no papel, eu estou no 3º ano, né, tentando implantar, voltado, baseado em tudo que eu aprendi lá no Japão, tá? Como que funciona a questão das startups comunitárias, tá? Eu tenho aqui isso aqui não mudou, é de 3 anos atrás, né, do projeto. Então, primeiro começa na base da comunidade, né? Ou seja, qual a dor da comunidade? Eu, quando cheguei aqui, eu fiz a reunião com pequenos empresários. E aí veio um farmacêutico, um dono de farmácia, falou assim, Marcos, cara, eu estava com 4 farmácias, fechei uma, estou fechando a outra, eu não consigo competir com as grandes redes. Aí conversei com outro dono de imobiliário, ele falou assim, Marcos, o não sei o que lá, andar lá, vai nos quebrar, e as pequenas imobiliárias não conseguem competir com essas grandes, né? Então, existe ali uma lacuna dos pequenos, que eles não conseguem competir com as grandes, porque eles não são organizados, eles não entendem essa questão da colaboração, de que você não é o meu concorrente, mas vocês são meus aliados, e vamos lá. Então, a startup comunitária nasceu com esse princípio, né? Então, vamos supor que se juntar, até eu conversei com o cara da farmácia, olha, se você consegue juntar 100 donos de farmácia, ele falou, consigo. Então, vamos abrir uma empresa e vamos criar uma plataforma onde esses 100 farmacêuticos, 100 farmácias têm a participação acionária dessa plataforma, cada um com a tua empresa, mas nós criamos um ecossistema de colaboração igual foi feito o Keiretsu, tá? Então, a base são as comunidades, a construção são hubs de inovações, é importante essa questão das hubs de inovações para conexão, né? A terceira, economia colaborativa, que é o formato. O 4, a escala, através de startups comunitárias. E o 5, cidades inteligentes, né? E é interessante que você cria uma rede de farmácia, você cria uma rede de imobiliária, você cria uma rede de salões de beleza, você cria uma rede de pequenos restaurantes, tudo conectado num grande banco de dados, entendeu? Num sistema que auto se alimenta. E aí você consegue, então, trazer tecnologia, trazer inovação, e aí vem a questão das cidades inteligentes. Eu participei de algumas reuniões lá no Parque Tecnológico de Sorocaba, nessa questão na Universidade Facens também, essa questão da universidade inteligente, cidades inteligentes, começa com bairros inteligentes, e assim por diante, né? Então, você começa de baixo para cima essa questão. E aí eu criei aqui os 2 funil, né? Que um funil você consegue detectar quais as necessidades de uma comunidade. Às vezes a comunidade pode ser um grupo de pequenas farmácias, né? Ou um grupo de pequenas startups, vamos dizer assim, né? E você consegue encontrar do outro lado as soluções. A comunidade é a base. Então, uma inovação se origina de uma dor latente da comunidade. Quais os desafios, né? Identificar o problema, encontrar uma solução, implementar a solução, fazer uma solução sustentável. E é incrível que as pequenas empresas têm muita dificuldade, desde controle de estoque. Eu tive na faculdade aqui do Instituto Federal e falei assim, poxa, podia criar nos TCCs, igual funciona nos Estados Unidos, da MIT, Harvard, né? E os TCCs criam inovações para que possa suprir a necessidade dessas pequenas comunidades, né? E se tornam empresas. Eu tive também com a universidade lá de Bauru, né? Lá de Sorocaba também, pessoal da FATEC, né? Então eu acho que é o conceito de inovação aberta, né? Isso. Que a instituição acadêmica só servir como ponte efetiva entre quem adquire conhecimento e quem precisa estar na sociedade. Você sabe, Marcos, que quando eu finalizei o meu MBA lá na Drucker School, em 97, eu fui escolhido para fazer uma aula eletiva que chamava Honors Consulting Group, que era uma aula oferecida para os 10 melhores alunos de uma classe, o ano que tinha 250.
e eu, no caso, era um dos 10 alunos, né? E por 6 meses, eu fiz a estratégia do website da Lexus, que em 97, 98 já vendia carro online, lá nos Estados Unidos. E apresentamos, e a Lexus implementou as alterações no website. E lembro que um dos benchmarks que eu analisei isso naquela época foi ter estudado o website da Amazon, que você escolhia uma coisa e aparecia embaixo aqui, assim, pessoas que compraram isso só também analisaram isso. Há 25 anos atrás, isso era uma ruptura absurda de inovação. Você saber o que alguém comprou, alguma coisa que você comprou, só teria que você pesquisar tal coisa. Que era o início de machine learning, né? Na prática. Então, foi uma revolução ter usado aquilo só como benchmark ter sugerido. Mas eu estou contando essa história só como pano de fundo, só para compartilhar aqui a novidade da minha vida só da semana, que após ter recebido já convites para fazer cursos em diversas universidades, uma vez que eu sou filho da PUC de São Paulo, eu fiz direito na PUC, e a gente só chama de filho da PUC, não sei se vocês sabiam, eu acabei de fechar e eu estou criando o primeiro curso de pós-graduação em Gestão da Inovação e Venture Capital da PUC do Paraná. E o trabalho de finalização, eu quero que seja um projeto de inovação aberto. Então, eu vou convidar empresas para apresentarem as suas questões e os alunos vão levar o conhecimento na prática com um projeto de inovação aberta, lá na pós-graduação em Gestão da Inovação e Venture Capital da PUC do Paraná, lá do Paraná, que eu sou o coordenador e idealizador do curso. E o Bora Fazer é um case desse, né? É uma inovação aberta, né? Você consegue transferir conhecimento gratuitamente para quem quiser, né? Essa questão da comunidade, eu tive recentemente, né? Eu estou tentando unir todos os setores. E aí eu estou dando consultoria aqui para terceiro setor. Aí eu tive com a PAI, tive com a PM, tive com Guarda-Mirim, tive com diversas entidades, e aí você vê que eles têm as mesmas dificuldades na questão da gestão, a mesma dificuldade, e não existe uma comunicação. E aí eu tive no terceiro setor também, né, conversando, e o terceiro setor falou assim, Marcos, a gente também está faltando essa organização, está faltando essa informação, e aí eu consegui, então, unir a demanda das dores de cada eles, inclusive do órgão público, para que possa criar um plano para que crie essa conexão entre as entidades, para que possa, então, participar desse projeto aí de criar essas cidades mais inteligentes, bairros mais inteligentes. Então, são essas pequenas exemplos, né, de dosagem que ele pode ser, vamos dizer assim, compartilhado e aplicando em outras cidades também, por outras pessoas também, para que a gente possa melhorar essa questão da nossa comunidade. A Hub de Inovações, é interessante que as Hub de Inovações, ele está aberto para as pessoas desse segmento, né? Então, você participa, e daí que eu gostei do Bora Fazer, que é gratuito, mas você participa de eventos, das hubs, são pessoas que estão já nesse mercado, agora tem aquelas pessoas que não conseguem chegar até aí, que é a grande maioria. Então, por isso é importante dessas hubs de inovação comunitária, para que possa, então, conectar essa comunidade, né, essas pessoas, né? Então, compartilhar conhecimento, oferecer programas de capacitação, conectar a comunidade nos ecossistemas, oferecer network sustentável, né, através do Bora Fazer, isso é bastante legal, eu tenho incentivado, inclusive, pessoal, vai lá, entra no site, é gratuito, cadastra, você vai participar do network, você vai ter conhecimento de graça, né, você pode ali dar um insight, pode, né, virar a chavinha, né, então isso é importante, essas hubs de inovações, e o Bora Fazer é uma hub de inovação de network online, né, Fernando? A gente se conecta aí, né? Economia colaborativa, tá? O formato do modelo de negócio.
eu participei de alguns projetos bem lá atrás, antes de ir para o Japão, lá pela Sebrae, de empresas de participações comunitárias, SAs, né? Onde eles reuniram lá 50 empresários, cada um deu X de aposta todo mês, e aí com esse dinheiro eles montaram um posto de gasolina, um supermercado, e foi empregando mais pessoas, né? Então teve um projeto lá atrás que eu conheci, e aí eu peguei aquele exemplo que eu tive, não, vamos, que é aquela questão de, nós temos uma dor, vou voltar na questão da farmácia como exemplo, né? Então, o pequeno farmacêutico tem dificuldade na compra, porque não consegue correr, tem dificuldade porque não existe uma plataforma, tem dificuldade que não existe um volume. E aí você junta lá 100, 200 farmácias pequenas, monta uma SA com elas, cada uma aporta um pouquinho, trazendo fundo de investimento, e essa nova startup, ela gera a inovação, né? Ela gera... E aí todo mundo tem parte dessa empresa. Eu fico imaginando assim, se cada motorista do Uber tivesse parte da Uber, um exemplo, né? Então, por isso que fala de economia colaborativa, que os próprios as farmácias vão utilizar da plataforma, né? Vão melhorar o seu negócio e também vai contribuir para gerar o lucro da plataforma onde eles têm participação. Então, isso é economia colaborativa, né? Então, se cada farmácia de cada bairro se unirem, você consegue criar uma conexão forte. E aí a concorrência não é com a farmácia de um bairro com outra farmácia do outro bairro, não. A concorrência hoje é concorrência via plataformas. Né? Então, a comunidade, empresa de ecossistema, Profunde, fundo de investimento, abre uma IPC, SA, que se torna, então, uma startup comunitária. Tá? Aqui é modelagem de startups comunitárias. Estou validando, né, uma startup agora, né, desses 6 passos aí, né, para fazer a escala, tá? Eu vou dar uma acelerada por causa do tempo. Então, tudo isso se conecta depois lá com cidades inteligentes, porque você imagina só, as farmácias conectadas no banco de dados, os hospitais, as clínicas conectadas no mesmo banco de dados, né? Tudo conectado no mesmo banco de dados. Então, você consegue, então, gerar essa questão das cidades inteligentes conectadas, né? Porque você já conectou toda uma estrutura de uma cidade, tá? Resultando no impacto social. Então, as startups comunitárias com alto impacto social têm o potencial de se tornar cidades mais inteligentes, sustentáveis e inclusivas. Né? Então, comunidades inteligentes, bairros inteligentes, cidades inteligentes. O futuro colaborativo do Japão, o Society 5.0. Lá no Japão, tem esse programa aí, que é o Society 5.0, é uma visão japonesa de uma sociedade centrada no ser humano, que integra tecnologia avançada, dados e conectividade para resolver problemas sociais. Vai além da indústria 4.0, que foca na automação industrial. O objetivo é criar sociedades inteligentes, inclusivas e sustentáveis, conectando cidadãos, empresas, governos e o terceiro setor. Base, colaboração aberta, né? Uso de IA, Big Data, internet das coisas, robóticas e energia limpa. Eu só estou muito rápido, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer aqui, antes de finalizar? Odilon, abrir seu áudio. Eu tenho uma curiosidade, Marcos, né? Até já pude aprender um pouquinho antes do teu conteúdo lá no podcast, mas essa questão cultural das pessoas, tu acredita que um brasileiro indo para o Japão ou um japonês vindo para o Brasil, qual vai acabar adquirindo mais a personalidade do país? Qual vai ser mais afetado? Eu posso mudar a frase? Qual vai ficar esquizofrênico? O japonês que vem ao Brasil. Não, por exemplo, me veio ali que falou que o Japão não tem esse conceito de corrupção, e no Brasil existe muito. Então, a minha pergunta vem muito também nesse sentido, né? Porque lá a gente vê vídeos muito colaborativos. Se um brasileiro vai para lá, ele se torna, digamos assim, uma pessoa mais unida com as outras, ou se um japonês vem para cá, ele tem mais a possibilidade, assim, visão de acabar adquirindo essas práticas brasileiras que não são legais, digamos assim.
Uma boa pergunta, Odilon. Sabe que é difícil porque o brasileiro tem uma mentalidade, mesmo nós que somos descendentes de japoneses, hoje tem 230 mil brasileiros descendentes lá no Japão. Imagina, em vez de eles infiltrar na sociedade, é claro que em escala está infiltrando, né? Alguns filhos já estão estudando faculdade, mas eles acabam formando um gueto. Você acredita que tem gente que está há 20 anos não sabe nem falar o japonês? Aí o japonês, a maioria das prefeituras lá no Japão já tem o manual em português, cartilha em português, placa em português, entendeu? Então, é difícil porque está nessa cultura. E eu tenho muita dificuldade, até nesse meu projeto, por causa da cultura. Eu não consigo implantar porque aqui não existe uma padronização, aqui não existe essa cultura. Então, eu falei assim, poxa, então eu preciso voltar na base, na origem, entendeu? E formar a nova geração, porque você não consegue mudar a cultura, entendeu? Então, se um brasileiro vai lá para o Japão, é difícil porque são culturas milenares, né? Agora, se ele tiver uma mente aberta e ele vai lá com um aprendizado, como eu conheço vários empresários, várias pessoas que foram lá e se adaptaram, né? Entenderam a cultura japonesa e usufruiu disso. Então, é positivo, tá? Antes de eu ir para o Japão, lá atrás, hein? Como que eu falo para uma empresa japonesa que ele tem que pagar propina lá no Porto de Santos? É difícil, né? Senão não vai passar o produto dele. Entendeu? É uma taxa de uma consultoria, vamos dizer assim, uma taxa de consultoria, vamos dizer. Então, hoje é difícil. Então, hoje nós temos que trabalhar na próxima geração e também aqueles empreendedores, aquelas pessoas que estão buscando, porque a inovação, o Fernando está lá no livro dele, é morte. Você tem que morrer para poder criar inovação, né? Você tem que matar o velho homem, vamos dizer assim, né? Para que possa nascer o novo, né? Então, tem essa dificuldade. O inverso também, porque o brasileiro vem, o japonês vem para o Brasil, ele tem dificuldade de entender. Mas tem muitos japoneses que vêm e começam a entender, porque os dois povos têm pontos positivos e pontos negativos. Tá? E é isso que eu falo, por isso que eu falo assim, é unir a tradição com a inovação. Então, aqui no Brasil tem muita criatividade, aqui no Brasil, os brasileiros conseguem, com um jeitinho brasileiro do lado bom, do lado positivo, eles conseguem trazer soluções, entendeu? Eles conseguem empreender, eles conseguem inovar, né? E o japonês tem mais dificuldade, porque ele vem de uma cultura mais tradicional, mais quadrada, né? Dificilmente você vai pegar... Hoje o governo está incentivando muito, mas você não pode chegar assim, você trabalha para uma Toyota, você fala, eu vou inovar sozinho, eu vou sair. Aí tem um provérbio que fala, prego que levanta, leva martelada, volta no seu lugar. Entendeu? Então, tem os dois lados. O importante é unir os dois lados. Unir essa questão da disciplina, da tradição, os valores do Japão, né? Ensina, e a criatividade do brasileiro. Aquela propaganda do sempre Toshiba, né? Os nossos japoneses são melhores que os deles, né? Tem essa chance de aprender. Marcos, você comentou sobre o meu livro. Quem aqui ainda não tiver o meu best-seller, tá? Foi o segundo livro mais vendido no país, com 12 metodologias ágeis. Eu coloquei aqui o link da Amazon, que está agora com desconto de 36%. A Amazon não sabemos como, mas ela vende mais barato do que ela paga para a editora, porque a Amazon não ganha dinheiro vendendo o livro, né? Então, quem não tem ainda, fica à vontade, se quiser adquirir, a Amazon é o lugar mais barato do mundo para comprar o meu best-seller, tá bom? Eu vou dar um exemplo prático que eu tenho fazendo, tá? Então, que tem, assim como os queretos japoneses uniram forças para crescer hoje, precisamos de redes colaborativas para transformar o mundo. Isso aqui é um ecossistema de negócio colaborativo que eu criei, é o novo Queretos no projeto de startups comunitária. Tá? Então, eu fiz um estudo, fiz um trabalho, e cada uma dessas bolinhas tem um significado, né, para que possa, então, criar esse novo Queretos aqui dentro do Brasil em conexão. Tá? E é interessante que eu tive um mentor meu que falava assim para mim, Marcos, você não vai conseguir unir todo mundo, cada um tem um pensamento diferente, né? Mas nada impede de você estar unido a todos. Eles não precisam estar unidos, mas você está unidos a todos. Isso que é hub, né? Então, pensando nisso, que eu criei uma estrutura
onde as pessoas vão se conectar e se unir sem elas saberem, no sentido assim, ela quer ir porque ela vê vantagem, ela não vê essa questão de, eu vou ajudar o meu concorrente, vamos dizer, tá? Um exemplo, o sistema celular de gestão com ecossistema primário, ecossistema secundário, empresa de ecossistemas e empresas associadas. Aí vem aquela questão de, vamos montar uma SA de farmácia com 200 farmácias, vamos montar uma SA de imobiliária com várias imobiliárias, vamos montar uma SA de salão de beleza com vários salões de beleza, né? E assim por diante, você começa a criar ecossistemas secundários ligados a um ecossistema primário. Tá? Sim, que se retroalimentam, bem legal. Se autoalimenta. É a forma de negócio aqui, vem estudando a questão do multissegmentos, né? Então, B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, aqui de empresa para empresa, de empresa para consumidor, de consumidor para consumidor, de consumidor para empresa, de empresa para sociedade. Os dois funil, né? Que de um lado tem a questão das necessidades, né, da comunidade, do outro lado tem as soluções, através dos empreendimentos, da inovação, conectados em multiplataformas, num data lake aí poderoso. Aqui um pequeno esbocinho, né, de como que é, tá? E é interessante porque hoje eu tenho trabalhado com startups, porque você não consegue, hoje existe no mercado, muitos sistemas, entendeu? Então é muito mais fácil você integrar os sistemas. Então, mesmo no meu trabalho agora, dentro do escritório de contabilidade, então você tem N software de RP, de BPO, de controle de estoque, tem N software disso, N software daquilo. Então, você consegue, então, hoje, fazer uma integração via app para criar um banco de dados através do BI, você conseguir, então, usar esses dados de uma forma inteligente. Tá? Uma linha de montagem, tá? Que eu montei aqui, ainda não está totalmente funcional, mas é em cima das AMMs que eu criei. Então, e é interessante porque hoje eu estou num escritório que tem mais ou menos 1.000 clientes, mais ou menos, de diversos ramos, né? E você vê, mesmo empresas pequenas, até mesmo de médio porte, de faturamento aí de 1 ou 2 milhões mensais, tem dificuldade também na questão de gestão, de padronização, de melhoria de processos, entendeu? Então, isso é geral, vamos dizer assim. Então, hoje você tem que criar uma linha de montagem para estruturar a empresa com vários degrauzinhos aí, depois para que possa escalar. Então, eu falo assim que você estrutura uma empresa, faz a modelagem para que ela possa se conectar numa plataforma, porque se ela não tiver nem isso, consegue conectar numa plataforma. Eu vejo as grandes dificuldades até mesmo das plataformas de hoje, por falta de padronização de empresa, não consegue, até mesmo de startups, vamos dizer assim. É muito importante. Então, ou ela pode se conectar numa plataforma, ou ela vira a própria startup. Tá? Então, eu terminei aqui. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Tá? Quem quiser, tem o meu LinkedIn aí, o meu Instagram. A gente pode trocar informações. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. E logo nós vamos criar a expedição Japão-China. Domo arigatou gozaimasu. Do Itashimashite. Pessoal, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa queira comentar ou falar, estou disponível até o Fernando encerrar. O Fábio está com uma startup lá de cérebro, né? De Alzheimer, o Fábio, e aí nós estamos tentando levar isso para o Japão, né, Fábio? Guto, tira uma foto nossa, só quem puder abrir o vídeo aí, só para a gente, o Guto tirar uma foto geral. Pessoal, preciso que vocês abram a câmera e me mostrem o sorriso inovador de vocês. Fala, Figa. Vamos lá, todo Isso mundo. aí. Tira logo antes que o pessoal saia. Maravilha, galera. Maravilha, Marcos, meu querido amigo embaixador no Japão. Fala, Gladys, quanto tempo, querida? Bom te ver aqui. Joia. Bom demais. Joia, joia. Parabéns, Marcos, parabéns, Fernando, por essa entrevista. Eu já conheço o Marcos há um tempo, como ele falou, a gente está trabalhando, começando a trabalhar juntos, quem sabe a gente tem novidades para vocês lá no Japão, né? Ótimo.
O Arquimedes está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, vai estar no YouTube, vamos ter cortes, vai estar no Spotify também. A partir, acho que de amanhã à tarde, já sobe para o nosso YouTube oficial e para o nosso só podcast. Quem nunca escutou a gente tem podcast lá no Spotify e também vocês podem nos escutar na Alexa. Se vocês chegarem em Alexa, a gente tem que pedir o quê? Só para Alexa, Guto? Fala, Alexa, tocar o episódio tal no Spotify. Isso. E esse aqui é o episódio 56. O episódio tal é 56 do Clube Bora Fazer, né? Ou escolhe lá, sei que está tudo na Alexa só também. Então, só quem não acessa o nosso conteúdo é quem não quer, né, Guto? Porque tá num monte de lugar. Pessoal, eu queria agradecer o tempo de vocês, abertos às sugestões para novos conteúdos, que já vamos deixar agendado para daqui 2 semanas o Bora Fazer Meetup, no dia 23 de setembro, o evento onde vocês vão conversar, vão trocar contatos e vão ter a missão de, naquela semana, fazer no mínimo 5 reuniões com os amiguinhos e as amiguinhas que a gente conhece na sala, o que a gente chama aqui de clube de network sustentável, uma das bases da cultura do Clube Bora Fazer, tá bom? Obrigada pelo conteúdo. Voltei no tempo, 30 anos de multinacional norte-americana. Muito bom. E voltando todas essas nomenclaturas, meu Deus, eu vivi isso. Obrigada Maravilha. pelo conteúdo, viu? Adorei. Quem no fim de outubro estiver em Portugal, não sei se tem a gente em Portugal ou amigos em Portugal, e dia 20 de outubro eu palestro na Universidade do Algarve, na cidade do Faro. Dia 22 eu palestro na Fundação Fernando Pessoa, no Porto, e dia 23 e dia 24, quinta e sexta, eu faço a imersão, a Mandala da Inovação, lá na cidade do Porto. Então, quem tiver amigos que gostariam de viver meu conteúdo na prática, indiquem, porque darei 2 palestras e a imersão. Com os eventos que eu vou fazer lá, eu já vou ter dado aulas e palestras em 27 faculdades no total. Eu vou ampliar o meu número ali. Eu estou feliz com o convite. Parabéns. Essa menina que eu fiz a live hoje, ela é de Algarve. Você tem o link lá de Algarve? Que aí eu mando para ela. Quem é a menina? A Patrícia Jorge. A gente teve uma live hoje de tarde. Tá, a Patrícia Jorge só ficou de dar uma ajudada. Ela só fala com ela que ela tem que ajudar